Graças a Deus, irmãos, por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos aqui reunidos com a Igreja do Senhor Jesus para adorarmos e glorificar o nome do Senhor. Para mim, isso constitui um motivo de grande alegria e uma grande responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor. Sabemos que não é fácil, mas o Deus que está conosco nesta noite, Ele nos ajuda em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro escrito aos Hebreus. Deus tem uma palavra para a igreja nesta noite, amém? Aquilo que nós temos aqui reservado não é de mim, mas é que o Espírito do Senhor me pediu que eu falasse. Livro aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 22 e 23. Nesses últimos dias, o Senhor procura uma igreja avivada. Louvado seja o nome do Senhor. E só encontra avivamento na vida do crente quando ele busca a presença do Senhor. Está dizendo ali ao pastor que completa 17 anos que estou na presença do Senhor, mas todas as vezes que subo nesse púlpito as pernas tremem e o coração palpita. Louvado seja o nome do Senhor, porque sabemos que a responsabilidade é grande, mas o nosso Deus é bom. Livro aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor: cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quantos podem dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu finalizava o livro aos Hebreus, escritor desconhecido que não tem no seu início o nome desse escritor. O escritor de Deus, ele se preocupou tremendamente em escrever esse livro e mostrar Jesus Cristo como o sumo sacerdote especial sobre a face da terra. Quando o escritor de Deus, ele narra e fala que esse grande sumo sacerdote, ele mostra que esse grande sacerdote Jesus Cristo, ele teve que descer e entrar no santo dos santos para consumar aquilo que Deus tinha prometido para a humanidade. E Jesus consumou, fez o ato perfeito, obedeceu ao Pai e cumpriu aquilo que o Senhor tinha determinado. E ao longo desses versículos do livro aos Hebreus, eu encontrei algumas expressões que o escritor aos Hebreus, ele deixa para que entendamos e possamos chegarmos mais ao Senhor. A Bíblia diz que cheguemos com verdadeiro coração na presença do Senhor. Deus quer que o homem se chegue a Ele. Deus quer que cada dia mais nós conheçamos e praticamos conhecendo ao Senhor. Foi assim que ele falou lá em Abacuque, que praticamos e continuemos a conhecer ao Senhor. E quando nós preparávamos essa expressão, conhecer ao Senhor, ou chegarmos a Deus, eu pude encontrar na palavra do Senhor um personagem chamado Jó, lá no capítulo 1 do livro de Jó. A Bíblia Sagrada diz que este homem era um homem especial, podemos dizer assim. No
no capítulo 1, versículo, a Bíblia diz no versículo 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7, então o Senhor disse a Satanás, de onde veio? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, que vou olhar a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura tem-me Jó a Deus de balde, porventura não te cercaste tu de bem a ele e a tua casa e tudo quanto tem. Agora a obra é tuas mãos, abençoaste e o teu gado está aumentando na terra. Versículo 11, mas enquanto a tua mão, mas estende a tua mão e toca-me em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema diante de ti na tua parte. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que depois desse diálogo, nós estudamos hoje nesta manhã, na escola dominical, a respeito da vida do patriarca Jó. E quando vimos que depois que o inimigo saiu da presença de Deus, ele foi pelejar, batalhar, fazer com que Jó pudesse blasfemar contra o nome do Senhor. E a Bíblia diz que depois dessa situação, veio o mensageiro de Jó e começou a anunciar coisas horríveis
Jesus Cristo praticou o grande sacrifício na cruz do Calvário. Ele continuou toda a obra da noite de Deus que tinha preparado para ele. E nos versículos finais ele diz: pode aperfeiçoar, aleluia, os tempoeiros se achegam. Você precisa se achegar a Deus para que o Senhor possa te abençoar cada dia mais. Oh, bendito seja o nome do Senhor.
em que o nome de Jesus é um fruto. E quando o versículo fala de parar fazendo um convite, agora, noite do Senhor, para 5 minutinhos de igreja, vamos sair em casa e dizer a nome do Senhor, em que os dias chegam a presença de Jesus. Aleluia, bendito seja ao nome do Senhor. Cheguemos, pois a Deus, nesse último dia, para que ele sempre o oportuno, ele possa nos usar em nome de Jesus. Onde é que está a obra de Jesus da igreja? Tem alguém para Jesus? Graças a Deus. Ele não termina tudo, mas a Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. E Deus usou a boca do Espírito e usou as palavras para falar algo para nós testemunhos. Eu não sei se a igreja tem poder, eu vou deixar Deus para me poder chamar para falar. Vamos lá, para Jesus. Deus está tudo bem. Em nome de Jesus. A pessoa não tem problemas. Os Bíblios dizem que quanto tempo você passa na internet em programação, quanto tempo você passa na novela, na internet, sobre a tua, só uma reflexão, para você refletir isso. Não estou condenando ninguém por isso. Mas só para você refletir, só na semana todinha, quanto tempo você passa na programação,
E quanto tempo você fica em oração, entregar o domínio do Deus. Pense nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos entrar em nome de Jesus. Depois da oração, vamos ficar só mais um pouquinho e a gente terminamos. Amém? Tem mais alguma coisa, Jesus? Eu queria dar agora a Jesus. Fala a igreja na paz do Senhor. Todos os filhos. Vamos estar vindo novamente. Amém? Então, esses 2 anos não é apenas um, mas são 2 almas que estão chegando a Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor já vai ter um grande compromisso. A Bíblia diz em Provérbios 22, em cima de ele, no caminho que desejar.